Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a este vídeo e hoje nós falaremos sobre um dos maiores gênios da história do cinema, simplesmente Stanley Kubrick, um homem muito mais do que inteligente, um gênio perfeccionista. Kubrick nasceu em Nova York, em 26 de julho de 1928. Ele cresceu numa família judia de classe média e desde jovem já demonstrava interesse por fotografia e xadrez, duas paixões que certamente influenciaram muito o estilo visual e mentalmente estratégico dos seus filmes. Ele era simplesmente obcecado com a simetria e os enquadramentos de seus filmes, além de rodar muitas vezes a mesma cena, chegando até a gravar uma vez mais de 100 takes. E os filmes dele costumam ter aquele ar de amadurecimento com o tempo. Ou seja, se você vê em um ano e passa 5, você vai entendê-lo de uma forma diferente, causando meio que uma magia de filme imortal. Aquilo que você não consegue esquecer e fica pensando o dia inteiro de como pode ser tão perfeito. Eu lembro que tive essa sensação quando eu assisti 2001, Uma Odisseia no Espaço pela primeira vez. E eu recomendo que para quem não assistiu ainda, saiba que está perdendo um dos melhores e maiores filmes da história. Basicamente, dando um resuminho aqui para vocês, é um filme sobre a evolução da humanidade e a relação entre o homem e a tecnologia, puxando ali um pouquinho o mistério da existência também. E os efeitos visuais disso daqui, meus amigos, é simplesmente inacreditável. Além de que é um filme que é para você pensar. Não tem nada explicado, nada muito escancarado. É um filme para você mesmo fazer a sua própria opinião. E aqui, meus amigos, ele simplesmente revolucionou o cinema. Primeiramente, como eu já havia dito, os efeitos especiais são realmente inacreditáveis, o som é perfeito e a narrativa é meio lenta e simbólica. É considerado por muitos críticos o melhor filme de ficção científica já feito, e por mim também. O objetivo de Kubrick era que esse filme fosse uma grande experiência, algo que dificilmente saía da cabeça do espectador, e ele realmente conseguiu isso. O objetivo dele nunca foi explicar o filme. E talvez seja aqui que nós temos a maior diferença de Kubrick. Ele quer causar algo novo nas pessoas. Ele não está ali simplesmente para mostrar traços de genialidade, o que ele tem de sobra, mas ele não é fútil. Ele é o cara que simplesmente faz porque ama. Outro exemplo muito grande que temos também é simplesmente Laranja Mecânica, que para quem não sabe, o título é uma metáfora. Uma laranja que é por fora a aparência humana, mas mecânica por dentro, ou seja, uma pessoa sem vontade própria, meio que programada. O figurino é simplesmente muito perfeito, aquelas roupas brancas tipo uniformes de leiteiro ou de esgrima, o chapéu de coco preto, a maquiagem branca e sombria, a direção de arte também que tem aquele mundo meio estilizado e doente, um pouco de ambientes futuristas mais decadentes com um toque de psicodelia dos anos 70 e aqueles cenários simplesmente absurdos e muitas vezes eróticos. Temos também aquela clássica cena do Alex encarando a câmera e quebrando a quarta parede, que puta que pariu, aquilo é simplesmente fora do normal, aquele olhar é simplesmente incrível e causa um desconforto tenebroso para quem está assistindo o filme. Também não tem como falar de Stanley Kubrick e não citar O Iluminado, que provavelmente é o grande filme top de muita gente da carreira dele, que tem aquela câmera lenta nos corredores, aquela simetria, o enquadramento perfeito de todos os personagens, aquela trilha sonora tensa, aquelas cores muito quentes, a cena maravilhosa também do Jack arrombando a porta com o machado. Bom, eu não vou citar muito aqui porque eu não quero dar muitos spoilers, mas O Iluminado é simplesmente um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Mas agora que já falamos de todas essas obras-primas do diretor, temos que infelizmente falar da sua triste morte. Infelizmente, sua morte declarada foi em 7 de março de 1999, que dizia que Kubrick tinha morrido de infarto fulminante e que havia morrido dormindo. Mas há muita gente que diz
que não foi bem assim. Até porque, coincidentemente, neste mesmo ano, ele estava na produção de um filme chamado De Olhos Bem Fechados, que mostra um médico que se infiltra em uma sociedade secreta de ricos e poderosos, onde acontecem rituais sexuais mascarados e outras coisas muito terríveis. E a teoria diz que Kubrick estava denunciando práticas ocultas reais de elites globais, como sociedades secretas, abusos sexuais, manipulação espiritual e controle psicológico. Ele entregou a versão final do filme em 1º de março de 1999 e morreu de forma, entre aspas, súbita em 7 de março de 1999. E muita gente acha que ele foi silenciado. Algumas fontes dizem que o filme original de Kubrick tinha mais de 30 minutos, que foram cortados pela Warner após a sua morte. Ele teria feito exigências criativas rígidas e a Warner ficou desconfortável. O que faz essa teoria ser mais alimentada é porque Kubrick era simplesmente obcecado por controle e perfeição, e sua morte repentina é estranha justamente por isso. Ele sempre parecia estar um passo à frente, o que nos traz esses questionamentos muito grandes. Até porque sabemos que em Hollywood há bastante coisa escondida. Mas ainda assim, naquele dia, não muda o fato de que perdemos um dos maiores, se não o maior diretor da história de todo o cinema. Então, eu deixo aqui meus sentimentos para você, Kubrick. E sei que no lugar que você estiver, sua alma deve estar brilhando muito. E muito obrigado a você que assistiu até aqui, e mais uma vez reforçando, isso daqui é só teoria, não existe nada comprovado. Então se você gostou, deixa o like e se inscreve aí no canal para que eu possa continuar postando vídeos como esse. E valeu!